temos a agradecer a Jesus e a vocês. Muito obrigada. Nós vamos, neste momento, sentir a presença do nosso Jesus querido, que envia os seus entes tão maravilhosos, essas entidades luminosas, que trabalham incansavelmente. Então, toda quarta às 20 horas, nós já temos aqui o compromisso de termos os nossos amigos espirituais. Os médicos, as enfermeiras, aqueles que cuidam de nós, os nossos anjos da guarda, todos aqui juntinhos de nós, todos já cuidando dos nossos lares, dos nossos familiares, cuidando das nossas dores, das nossas mazelas. Então, é com essa energia de gratidão, de alegria, que hoje eu trago aqui uma lição maravilhosa. Como eu estava precisando de ouvir essa lição. Eu vou ler a lição, depois eu vou contar 4 casos para vocês referentes a essa lição. Então, hoje vai ser dia de historinhas, tá bom? O livro, não sei se vocês conhecem, esse livro se chama, deixa eu colocar aqui, tá meio, né? A luz tá meio. Ele se chama Rumo Certo, um livro de mensagens, editora FEB. O espírito, que é o autor espiritual do livro, é o Emmanuel, a psicografia do nosso amado, querido Chico Xavier. A lição que eu vou ler para vocês é a lição número 54, cujo título é Mais com Jesus. Eu vou ler agora a lição e depois a gente conversa sobre ela. Mais com Jesus. Desarrazoado exigir de qualquer de nós transformações intempestivas. Por mais formosas e edificantes as lições de aperfeiçoamento moral, é forçoso acomodar-nos com espírito de sequência na marcha do tempo, a fim de que nos afaçamos a elas, adaptando-nos gradativamente aos princípios que nos preceituem. Ser-nos-á, porém, claramente possível melhorar-nos com mais urgência e segurança se adotarmos a prática de permanecer um tanto mais com Jesus a cada dia. Problemas intricados surgiram concitando-nos a soluções inadiáveis. Se estivermos de sentimento interligado um pouco mais com Cristo, aprenderemos a ceder de nós sem qualquer empeço, apagando as questões que nos induzam à perturbação e à discórdia. Apareceram desacatos impulsionando-nos ao revide. Se os recebemos um tanto mais com Jesus em nossas atitudes e respostas, todas as expressões de desapreço serão dissolvidas nas fontes da compreensão e da tolerância. Surpreendemos companheiros que se fazem difíceis. Se lhes acolhemos os obstáculos, conservando as nossas diretrizes e providências um tanto mais com Jesus, para breve se nos transfiguram em colaboradores valiosos, convertendo-se, por fim, em estandartes vivos de nossas ideias. Encontramos desencantos nas trilhas da experiência. Aceitando-os, no entanto, um tanto mais com Jesus em nosso comportamento, para logo se transformam em lições e bênçãos, que passamos a agradecer a sabedoria da vida. Em casa, no grupo do trabalho, na vida social, na profissão, no ideal ou na via pública. Experimentemos sentir, pensar, falar e agir um tanto mais com Cristo e observemos os resultados. Pouco a pouco, perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata
ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele passo a passo na edificação de nossa própria paz. Não te atemorizem programas de reajuste, corrigenda, sublimação ou burilamento. Ante as normas que nos indiquem elevação para a vida superior, recebamos-la respeitosamente, aperfeiçoando-nos a elas, seguindo adiante, na base do dever retamente executado e da consciência tranquila. Pratiquemos a regra da ascensão espiritual segura e verdadeira, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista pessoais, e a cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. Gente, que lição maravilhosa essa, sabe? Tem dia que a gente se pega assim, achando que a gente é muito pequeno, cobrando as nossas falhas, nos cobrando daquilo que a gente não consegue fazer, nos cobrando por quem a gente ainda é e os ideais que a gente ainda não alcançou. Então, muitas vezes, nós cobramos uma evolução ou estarmos em um estágio evolutivo que nós ainda não temos condições de estar. Mas nós precisamos de prestar atenção nessa lição, porque essa lição fala justamente disso, das culpas, das cobranças, do desamor de nós para nós mesmos. Porque inúmeras vezes a gente imagina que está chegando, né? A nossa vida está passando e a gente não conseguiu ser quem a gente acredita que seja bom. Aqui, Emmanuel traz sobre a nossa humanidade, o nosso lado humano, o nosso lado de ser humano que está numa escalada evolutiva. Jerônimo Mendonça nos dizia que a evolução não é algo que aconteça com o elevador. Eu estou aqui no primeiro andar, puf, aperto um botão e chego no 20º andar da evolução. Não. Jerônimo nos falava que a escada evolutiva, ela é degrau a degrau. A cada dia, a cada encarnação, a cada momento, elevamos um degrau. Tudo dentro do ritmo que não nos agride, mas também que não nos deixa num processo de acomodação. Muitas vezes, a gente vê companheiros que se julgam tão elevados, tão honestos, tão justos, né? Tão perfeitos, que às vezes essas pessoas, quando olharem verdadeiramente para si, verão que ainda estão um pouquinho distante de ser tanto, mas que já atingiram também um ponto bacana da escalada evolutiva. Nós estamos na luta e o importante é que foi dito o nosso lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Não foi dito se você não for espírita, você não vai se salvar, ou se você não for cristão, não. Fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? É esse contato que a gente tem com aqueles que provocam em nós tudo aquilo que já existe dentro de nós. Uma pessoa que chega com cinismo, com sarcasmo, ele busca dentro de nós, né, a invigilância e a raiva, o descontrole que nós ainda guardamos dentro de nós. A pessoa que nos agride verbalmente com uma injúria, ela busca dentro de nós aquilo que já existe, que é o quê? A intempestividade, né? Muitas vezes a impulsividade, as nossas respostas desequilibradas. O outro não coloca o desequilíbrio dentro de nós, ele apenas puxa
aquilo que já existe em nós. Então, quando alguém nos faz repetir a mesma coisa 10 vezes, ele não está nos deixando impaciente, ele está buscando a impaciência que tem em nós. Mas muitos acreditam que é trabalhando no dia a dia que nós iremos conseguir chegar em algum lugar. Muitos nos dizem o quê? Que seja caminhada de 10.000 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Eu trouxe aqui uma coisa muito importante. Primeiro, a gente precisa de parar de achar que porque a gente vai no centro tomar passe, ou porque a gente faz uma palestra, ou porque nós não roubamos e não matamos, nós já somos anjos. Não, porque nós estamos num mundo que não é de anjos. São de pessoas que estão ligadas a um mundo de provas e expiações de reparação dos seus erros. Então, nós estamos todos na mesma escola, como se estivéssemos no mesmo nível. Só que alguns têm mais facilidade em matemática, outros em química, em física. Então, alguns têm facilidade de ajudar o próximo com uma conversa amiga, o outro fazendo uma visita no hospital, o outro escrevendo livros edificantes, cada qual com seu cada qual. Ninguém está parado nem evoluindo. Nós seguimos adiante, né? Quando a gente ouve uma notícia e fica com raiva e pensa, né? Nossa, essa pessoa, né? Por que está viva uma pessoa dessa? Essa notícia mexeu dentro de nós com o nosso lado justiceiro, com aquele espírito que era olho por olho, dente por dente, roubou a corta-mão, matou, morra, pena de morte, né? Nós temos isso tudo dentro de nós. E nós estamos nessa vida batalhando para sermos melhores. Estamos melhorando, vamos melhorar, mas a perfeição não é assim. Tem uma história que eu gosto muito sobre isso, que é uma história de um dos livros espíritas, né? Acho que é do Humberto Campos, né? É mais ou menos assim. 2 candidatos estavam querendo chegar a um estágio de angelitude e de pureza absoluta. 2 candidatos. Então tinha um anjo que ia julgar qual dos dois receberia o prêmio de que estariam aptos a habitar mundos onde houvesse a pureza absoluta, a angelitude, né? O primeiro chegou calmo, tranquilo, com aquela roupa brilhante, chegou levitando. Nem andava, nem pisava no chão, já chegou levitando. E aí o anjo perguntou para ele: "Meu irmão, o que você fez, né? Como que você se sente?" E ele disse: "Olha, eu estou treinando a minha iluminação. Eu estou buscando cada vez mais me interiorizar. Eu já fui para um sítio isolado, tenho meditado diariamente, eu tenho buscado aprender sobre as lições e tenho treinado até a levitar. E agora eu estou numa paz tão grande, distante de todos os problemas, de todas as dificuldades, que eu consegui agora andar sobre as águas sem afundar. Eu estou muito feliz comigo mesmo." Ah, pode se sentar. O próximo candidato? Aí chegou um segundo candidato, todo meio amarrotado, meio assim sujo, né? Assim, e chegou meio esbaforido e falou: "Ah, sou eu que estou tentando me candidatar." "Mas por que, meu irmão, você está assim rasgado, maltrapilho?" Aí ele falou: "Olha, eu peço desculpas, mas eu não tive tempo nem de me arrumar para poder estar aqui. Eu decidi nessa vida ajudar a minha família e tem muitos parentes difíceis e às vezes eu tenho que ajudar com o trabalho, outra hora uma teimosia e tal. E eu fico, às vezes, cheio de raiva, peço perdão a Deus, mas não desisto daquele familiar difícil e continuo ali de novo. No meu trabalho também, complicado, alguns colegas deixam as coisas para mim, aí
olha, eu tenho tentado o contato com todos aqueles que eu convivo, de ser mais calmo, de perdoar, de sair do processo da raiva, mas está difícil. Então eu não paro um minuto, eu trabalho constantemente com aqueles que me cercam. Eu tentei muito, mas eu estou vendo o colega aqui, eu às vezes não consigo tempo, sabe? Então não consegui aprender a volitar, não ando sobre as águas sem afundar, eu estou aqui como a vida manda. E aí o anjo escolhe esse segundo candidato, aquele rasgado, maltrapilho, e escolheu ele. Você é o candidato que já atingiu a condição de habitar e aprender a ter a pureza absoluta, ser anjo. O outro se revoltou, falou: mas como assim? Esse aqui sujo, maltrapilho, todo desarrumado, que vive brigando com o familiar, tal, sem paciência, né? E tentando perdoar, como assim? Né? Eu até ando pelas águas sem afundar, estou muito mais evoluído. Aí o anjo, que era o juiz, falou assim: não, meu amigo, você se isolou de todo mundo, então você ficou só. Você não se colocou no meio das pessoas para ir aprendendo a convivência e o amor ao próximo que o próprio Cristo pediu. E você, sim, treinou a meditação, tudo bem, são pontos, né, importantes a serem conquistados. Mas mais do que isso, é a prática da caridade que nos eleva. E aí o juiz falou para ele: sobre andar sobre as águas deste rio, bastava você construir uma pinguela. E assim termina num tom de brincadeira. Vocês sabem o que é pinguela? Quem é de Minas, de Goiás, sabe, né? Pinguela é aquela pontezinha estreita de tábuas, né? Que eles vão pregando uma tábua na outra ali, faz aquela travessia, né? A pinguela. Então, o juiz dos anjos brinca e fala isso. O que significa isso? É exatamente o que Emmanuel fala nessa lição. Essa pessoa que estava no trabalho árduo de aprender a amar os familiares, os colegas e trabalhando, tentando ajudar e dominando dentro dele aquilo que não era legal, ele estava trabalhando muito mais, né? E a nossa tentativa não é cobrar perfeição, mas sim estarmos atentos à importância de trabalharmos todos os dias, constantemente, né? A segunda historinha que eu trouxe para vocês é o seguinte: Francisco de Assis, nosso querido Chico de Assis, ainda encarnado lá na Úmbria, né? Ele percebeu que havia um exagero dentro da religiosidade, daquele catolicismo. Ele percebia que os padres, os cardeais e todo o clero, eles tinham excessos, comiam para se empanturrar, bebiam vinho além da conta, tinham luxos, roupas bordadas a ouro e ficavam dentro das igrejas sem fazer nada. Então Francisco de Assis resolveu estar mais com Jesus. Como? Né? Chegando até o leproso, cuidando daqueles que não tinham o que comer, dividindo o que eles conseguiam. Então Francisco de Assis colocou uma lei lá na igreja deles, né, que tinha que jejuar tantas horas, né, ficar sem o alimento para poder se acostumar e fazer um sacrifício. E o voto da pobreza, né, que as pessoas tinham a roupa do corpo que eles plantavam e comiam, né, uma agricultura de subsistência e tudo mais. Então era uma vida bem difícil, para que eles se lembrassem que eles não estavam ali para ser grandes perante os homens, mas grandes perante Deus. Aí um dia à noite, já de madrugada, Francisco dá uma acordada e escuta um dos freis: ai, socorro, socorro, eu não estou dando conta. Eu vou morrer, não tem jeito, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não vou dar conta. Aí Francisco escuta, identifica de onde vem o barulho, né?
Aí vê que é um dos freis. Chega lá e fala: irmão fulano, o que está acontecendo? Por que você está nessa angústia? Pai Francisco, eu tentei, juro para o senhor que eu tentei. Olha, eu trabalho na lavoura, eu ajudo os leprosos, eu ajudo as pessoas pobres, eu vou com o senhor, eu faço tudo, sabe? Oro, ajoelho, tudo que é possível eu faço. Mas, Pai Francisco, eu não dou conta de jejuar. Não dou conta de jejuar. O jejum para mim é algo muito complicado. Já tem sei lá quantas horas que a gente não come, lá para as 10 horas, 12 horas que não comia. Então eu estou achando que eu vou morrer, eu não estou dando conta, eu estou fraco. Por isso que eu estava aqui falando, eu vou morrer, mas eu não queria ser expulso da ordem. Eu gosto de estar com o Senhor, eu me dedico, eu acredito no que eu faço. Aí a sabedoria de Francisco de Assis. Aí os outros foram acordando com aquele berro, com aquela confusão, né? E Francisco acordou, foi lá e um foi acordando o outro e perceberam o diálogo de Francisco de Assis com aquele frei. Aí o que Francisco falou, né? Meu irmão, nada disso. Se o seu corpo está pedindo, não é para a gente poder se castigar. Eu coloquei essas regras para que nós sirvamos de exemplos para aqueles que abusam do excesso e tudo mais. Mas então vamos fazer o seguinte: Frei Fulano, busca os pães de centeio que estão lá em tal lugar. Fulano, pega uma água límpida. Ciclano, pega algumas frutas. Vamos para a cozinha. E todos naquele momento foram para a cozinha, porque todos estavam com muita fome. E não era que Francisco não estivesse, mas ele não estava desesperado. O jejum para ele era mais fácil do que aqueles irmãos. Então, qual foi a lição dele? Ele sentou com todos os freis e foi comer daquela comida que ele havia separado. Então, tem momentos que nós temos que enxergar que o outro não está dando conta. E que se a gente continuar exigente, prepotente, orgulhoso e mandão, nós vamos perder aquele que contribui, aquele que está do nosso lado. E aí Francisco teve essa visão, né, de um homem sábio e amoroso. Ele viu que o sofrimento estava no limite daquelas pessoas. Então Francisco de Assis libera comida. E para dar exemplo, mesmo sem estar desesperado, ele come com eles, mostrando que aquilo não era um pecado, mas era um aprendizado. É isso. Nesse momento que Francisco de Assis libera a comida para aquele irmão que estava em desespero, ele estava mais com Jesus. Porque o que valia ali não era a arrogância dele, não era essa ideia, não era o mando dele, mas ele queria estar mais com Jesus. E como eu falei para vocês que hoje é o dia das histórias, tem uma outra história que eu vou contar para vocês. Essa outra história aconteceu com o nosso querido Chico. Essa história encontra-se relatada no livro de Adelino da Silveira, chamado Chico de Francisco. Bom, como que é essa história de estar mais com Jesus? Aqui Emmanuel fala, né? Bem na lição aqui. Vou só repetir aqui do nosso livro para vocês verem. Apareceram desacatos, impulsionando-nos ao revide. O que devemos fazer? Se recebemos um tanto mais com Jesus em nossas atitudes e respostas, todas as expressões de desapreço serão dissolvidas em fontes de compreensão e tolerância. Olhem a lição de Emmanuel e vejam como que Chico viveu o Evangelho todos os dias da sua vida. Muita gente procurava o Chico no seu emprego. Para quem não se lembra, lá em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha muito pequena, né? Chico trabalhava na Fazenda Modelo e o seu chefe era o seu Rômulo Joviano. A Fazenda Modelo ficava um pouco afastada de Pedro Leopoldo, sei lá, devia de dar 1, 2 léguas, alguma coisa assim.
Então, o que aconteceu? Muita gente ficava procurando o Chico no seu trabalho. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura, né? A Fazenda Modelo pertencia ao Ministério da Agricultura. Mas aí começou a causar problemas para o Chico essa história dele estar trabalhando e as pessoas indo em busca dele para receber ajuda. E o seu Rômulo Joviano pediu: Chico, olha, não dá. Eu quero que você trabalhe, mas assim, vamos marcar um horário para ajudar as pessoas depois, porque aqui não dá, né? Senão o serviço atrasa. O Chico, não, tudo bem. Aí, um dia, uma senhora, ela estava no estágio adiantado de perturbação, de obsessão, foi procurar o Chico lá na Fazenda Modelo. Andou mais de légua, chegou lá. Aí o chefe, seu Joviano, não queria que ele atendesse ninguém no seu ambiente de trabalho, para não virar maratona e a Fazenda Modelo virar, né? Então, ele, sem perguntar para o Chico nem nada, quando a senhora falou, cadê o Chico? Aí o seu Rômulo falou, mentiu. O Chico não está aqui não, está na casa dele, não veio hoje não. E o Chico, coitadinho, não sabia de nada, estava lá dentro trabalhando. Aí a senhora pegou e foi novamente para a casa do Chico. Andou mais de légua, para quem sabe disso, seria em torno de mais de 6 quilômetros, uns 10 quilômetros a pé, vai e volta, né? Chegou lá, na casa do Chico, perguntou por ele. O que a irmã dele falou? Ué, o Chico saiu cedo, está trabalhando, está lá na Fazenda Modelo. Aí ela voltou novamente ao serviço do Chico. E o Chico, sem saber de nada, lá dentro trabalhando. E aí falaram para ela que o Chico saiu a serviço, que não estava lá. Então ela foi para a fazenda, voltou na casa do Chico, foi para a fazenda, voltou novamente. Aí ela resmungou, né, deu uma xingada básica e se foi embora. À noite, o Chico, sem saber de nada, estava indo para o centro. Chegou no centro espírita, abriu as portas, né? De repente, quando o Chico termina de abrir as portas, essa senhora chega na porta do centro, avançou sobre o Chico e deu-lhe uns tapas. Pá, pá, pá! No Chico, uns bofetões com toda a força. E o Chico levou aquele susto e ela falou com uma voz muito nervosa, tremendo de raiva já. Tá pensando que eu tenho o tempo todo para andar para baixo e para cima atrás de você? E agora, e apontou, já para aquela sala que você vai me dar um passe agora, seu cachorro. Nossa, gente, o Chico sem entender nada, levou aquele susto, né? Aí ela já foi andando para a sala da Câmara de Paz, se sentou lá e ficou esperando o Chico chegar. Aí o Chico começou a pensar, meu Deus, Jesus amado, eu sei que para transmitir um passe, eu preciso de estar calmo, com o coração limpo, de amor ao próximo, mas o senhor sabe que eu não sou uma pessoa perfeita. E o senhor sabe que eu não estou com raiva dela, que eu estou vendo que ela é desequilibrada. Mas ela me deixou num estágio meio diferente. Eu estou assustado, sabe? Me ajude, Senhor. O que eu faço? Eu não quero prejudicá-la com um passe. Mas se eu não der o passe, o que vai ser? Me ajuda, Senhor. Aí ele direcionou essa prece a Jesus. Aí Emmanuel chegou do lado dele. E Emmanuel falou: Chico, para ajudá-la, é preciso alcançar o coração dela. Converse com ela, né? Aí o Chico pegou e falou com ela: minha irmã, a senhora me perdoe do fundo do coração, mas eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu não pude atendê-la no meu emprego. O meu chefe não permite que eu atenda as pessoas lá. A senhora compreende. Eu estou ali para servir, porque eu tenho muitos irmãos para ajudar lá também. Mas eu tenho os horários, os locais que eu posso ajudar as pessoas.
eu não vou fugir dessa ajuda. E Chico foi conversando, conversando, e a mulher foi se acalmando, e de repente ela começou a chorar. Aí, quando ela começou a chorar, naquele sofrimento profundo, o Chico amoroso já tinha saído daquele estado, né, nervoso, né, sem saber o que fazer, e ele já estava sendo dono do seu eu. Aí Chico fala: vou transmitir o passe agora na senhora. E a mentalizou e jogou as energias com muito amor, envolvendo aquela irmã espiritualmente. Transmitiu o passe e nisso ela foi devolvida à razão durante o passe. Ela, possivelmente, né, a gente imagina que estivesse com seus obsessores por encaminhados, e ela volta a ser ela dentro da razão e do equilíbrio depois do passe. Aí ela agradeceu o Chico, abraçou ele e tudo ficou bem, Chico ficou bem, ela também, né? Aí o Chico pergunta para o Emmanuel: Emmanuel, eu não estou com a razão? Aí Emmanuel responde para o Chico: olha a inteligência de Emmanuel. Você está com a razão, sim, Chico, mas ela está com a necessidade. Olhem que resposta. Você está com a razão, né? Do desequilíbrio, do susto, de não saber o que fazer, de não se sentir bem para poder ajudá-la, né? De se sentir injuriado, né? Mas ela está com a necessidade. Aí, no outro dia, Chico chegou no serviço e o rosto do Chico dos dois lados com aquele vermelhão dos tabefes que a senhora tinha dado. Aí, quando ele chega, seu Rômulo Joviano na frente, perguntando, né? Ué, Chico, o que aconteceu com você? E o Chico respondeu: ah, patrão, eu bati o rosto na porta lá em casa. Aí o patrão coloca os óculos, olha sobre os óculos para o Chico e fala: mas dos dois lados, Chico? E Chico abaixa a cabeça e entra para trabalhar. Que lição! Que lição de humildade, que lição de paciência, sabe? É o fato da gente sentir, mas não se desequilibrar. Ele tinha todos os motivos para não querer atender. Ele tinha os motivos para poder tirar satisfações, né? Ele tinha um motivo até para pedir que ela se retirasse de lá, não abrir as portas para ela. Ele não estaria fora da razão dele, de ser humano, mas para estar mais pertinho de Jesus era necessário fazer diferente, né? Então hoje, o que aconteceu comigo? Eu tive um dia muito cheio, exaustivo. Meu dia hoje começou às 6:30 da manhã. E foi fazendo coisas e tinha cobertores para serem entregues e uma confusão toda. Eu sei que quando eu parei para poder respirar, né? Eu pensei, e agora? Estudo e oração à noite, o que eu vou falar hoje? O que eu vou estudar? E normalmente eu estudo, começo a estudar na terça, dou uma lida, procuro aqui e tal. Então eu tinha menos de uma hora para poder achar a lição, estudar, pensar no que eu fosse fazer. Aí eu pensei, fiz uma prece, olhei os livros e falei: preciso da intuição agora. Que as falanges espirituais, pensando nos meus amigos que estão me escutando, possam me ajudar. Aí olhei, rumo certo. Aí, outra oração, abri ao acaso. Acaso não existe. A hora que eu li a lição era para mim, porque eu estava começando a me cobrar. Como que eu fui fazer tanta coisa hoje, né? Como que as coisas estavam, assim, 1 milhão de coisas para serem feitas para ontem, aquela confusão, coisas do trabalho, de casa e tudo mais, tal, envolvendo outros profissionais e consultas e tal. E eu, numa cobrança,
né? A hora que eu li, eu falei, gente, mas espera lá, não serão todas as vezes que eu terei todo o tempo que eu quero ter para preparar uma lição, mas existe o tempo que é de Deus. E Ele sabe que quando a gente está disposta, a gente consegue achar alguma coisa. Aí li a lição e pensei, nossa, essa lição é bacana. Aí pensei numa história. Aí eu falei, não, como eu não estou com tempo, enquanto eu estou organizando aqui, preparando o estúdio, liguei para um amigo e falei, meu amigo, me ajuda a lembrar de alguma história, né, que eu queria assinalar para as pessoas que eu gosto da história. E aí ele se lembrou, né, de duas histórias. Engraçado que a de Francisco de Assis nós pensamos juntos, mas essas duas ele me lembrou. E eu falei, nossa, é mesmo, né? Vai dar bem com a lição. Porque às vezes a gente está tão assim exacerbado, com tantas coisas, que a gente sabe, mas não acessa o conhecimento nosso, nem a nossa memória que está aqui, né? E aí ele me lembrou, eu falei, era a lição que eu queria exatamente contar para as pessoas. Aí li novamente e falei, nossa, mas vai dar certinho com a nossa lição, né? Feliz, agradecida, sentei aqui para estar diante de vocês, de coração aberto, de alma aberta, porque tudo deu certo, sabe? Porque eu não entrei no desequilíbrio de uma cobrança excessiva, porque eu sei que existe esse afeto que nos une, né? E eu brinco muito e falo: se há algum lugar para eu errar, é ali no estudo de oração, porque ninguém vai me jogar pedra. E depois eu tenho a chance de pedir desculpas ou perdão, né? Mas então foi isso. E a gente está aqui nesse momento de paz. Acontecer as tribulações do YouTube, que não entra, aquela confusão, mas assim, o que eu já falei para vocês? Não deu certo, não vamos entrar em ansiedade que desequilibra. Espera 3, 4 minutos e aí eu vou criar um novo vídeo, né? E aí, como o Ricardo lembrou aqui, né? Quando a gente sai do canal, né, a gente fecha o vídeo. Aí na página inicial, eles encontram o vídeo que está escrito ao vivo, que é aquele que eu estou falando. O outro está assim, próximo, né? Alguma coisa, né? Lembrete. Mas o que eu estou falando está lá a tarjinha vermelha escrita ao vivo. Então, o que é isso? É a gente não desistir. Eu já falei para vocês que a gente conta aqui o quê? Não é um estúdio. Eu estou aqui num quarto da minha sala, da minha casa, né? Então tem doguinho latindo, uma hora é um barulho aqui, outro ali, a gente não está no estúdio, a prova de som, né? Não tem materiais aqui de profissionais, não. É uma pessoa que deseja estar com vocês e eu sei que vocês também desejam estar aqui. Por isso que nós estamos aqui em grupo, né? Então é a gente compreender e fazer o melhor dentro daquilo que a gente pode. Eu aprendi isso quando eu comecei a fazer palestras, me chamavam assim 6 meses antes e eu ficava 6 meses procurando, vendo tal. Eu fazia a melhor palestra com 6 meses de preparação. Outras palestras demoravam um mês. Daqui um mês você pode fazer uma palestra? Posso. E eu tinha um mês para fazer a preparação bacana. Outras vezes o centro falava: você pode, semana que vem, fulana está gripada ou viajou, será? Você pode cobri-la e fazer, daqui 8 dias, fazer uma palestra? Posso. E eu fazia a melhor palestra que eu tinha para preparar em 8 dias. Mas já teve vezes que de tarde a pessoa me liga e fala: Bia, fala alguma coisa, tal, porque aconteceu alguma coisa, e eu tentava fazer a melhor palestra com um dia de preparação. E chegou o momento em que muitas vezes a gente precisa de falar no improviso, né? Então, dentro do improviso, eu vou fazer o melhor que eu puder, né? É isso. Eu não vou comparar a minha palestra que eu tive um dia para preparar com a minha palestra que eu tive 6 meses para preparar. Não. Eu vou fazer o melhor dentro da minha condição. Então, se eu moro no Brasil com regras tais e tais, eu vou fazer o melhor estando aqui. Foi aqui que eu encarnei. Se eu morar lá no deserto de Saara, eu vou estar lá fazendo o meu melhor, de acordo com o clima
temperatura, pressão, de acordo com quem estiver reencarnado comigo. É claro que se eu tenho uma família só de pessoas que em outras vidas foram minhas almas irmãs, amigas maravilhosas, a convivência com essa família é de uma forma. Mas se na minha família nascem aqueles espíritos complicados que eu vim para aprender a amar, é claro que o meu esforço e serão degraus mais difíceis de serem, né, galgados. Então, Deus, Jesus, nosso anjo da guarda, não espera que nós sejamos perfeitos. Eles esperam que nós tenhamos a boa vontade de aprender e de fazer sempre o melhor. E nós não podemos nos cobrar além da conta, porque se a gente se apertar demais, a gente sai pelos cantos e a gente se destrói. E não é nada disso que Jesus quer que a gente faça, né? Então, vamos buscar, dentro da nossa humanidade, sermos cada vez melhores no dia a dia, nas experiências, aceitando o outro quando o outro não está bem, mas não é aceitando o outro jogar tudo para cima da gente como se a gente fosse capacho. Não. Aceitando que o outro está em crise, fazendo uma prece por ele e tal, mas eu não sou obrigada, né, a me submeter a determinadas coisas. Eu posso simplesmente sair de perto e falar: olha, quando você tiver mais calma, a gente volta a se falar. E pronto. Não ter raiva, não desejar o mal para aquela pessoa que está em desequilíbrio, né? Quando eu percebo que alguém no trânsito não está bem, não desejar o mal, não desejar que o outro bata o carro para aprender a dirigir, não. Eu desejar que o outro aprenda a ser um melhor motorista, um melhor cidadão. E assim nós vamos vivendo, porque aqui Emmanuel termina, né, e falando uma coisa importantíssima, que não é aceitável exigir de nós transformações intempestivas, nada de elevador, né, mas é nós irmos degrau a degrau. E aqui Emmanuel nos lembra, não fiquem com medo desses programas de reajuste, de corrigenda, de burilamento, sublimação. Não tenhamos medo das mudanças, né? Porque nós precisamos é receber as normas de elevação, ou seja, as leis divinas, de forma respeitosa, amorosa e seguir adiante. Sempre buscando agir corretamente e tendo a nossa consciência o mais tranquila possível. Aí ele termina com essa frase: a regra da ascensão espiritual segura e verdadeira, sempre menos do nosso ponto de vista pessoal e cada dia mais estarmos um tanto mais com Jesus, menos do nosso ego e mais do que Jesus nos ensinou. Essa é a lição da noite de hoje, meus amigos, minhas amigas, que com muito amor, com muita alegria eu trouxe para vocês. Por muita gratidão deste momento de estudo e oração existir na minha vida e na vida de tantos. Muita gratidão mesmo. Muito obrigada. E nós vamos neste ambiente de paz, de amor, neste instante, respirarmos tranquilamente e fazermos a nossa prece final. Pai amado, nós te rogamos neste momento que abençoe a todos nós que estamos aqui conectados como uma grande família, cujo objetivo é orarmos, aprendermos os seus ensinamentos e buscarmos nos melhorarmos dia a dia, passo a passo, para que possamos sair desta encarnação muito melhores do que quando aqui chegamos, aprendendo a sermos mais humildes, colaborativos, compreensivos e felizes, gratos com todo este mundo maravilhoso,
com as luas e suas fases, com o sol que nos brinda todos os dias a sua presença, com esse céu maravilhoso com nuvens, com a lua, as estrelas, com as matas, as vegetações rasteiras, as areias dos desertos, os gelos polares, a infinidade da fauna e da flora que nós temos. Obrigada, mestre querido, por estar conosco em toda a nossa trajetória evolutiva. Obrigada por nos auxiliar, estando sempre ao nosso lado e nos enviando aqueles que nos auxiliam, por nunca estarmos sozinhos na nossa trajetória, mas por contarmos sempre com todos aqueles que de alguma forma vêm somar amor, compreensão, presença, amizade, gratidão. Jesus querido, o Senhor foi o médico dos médicos quando encarnado e continua sendo para cada um de nós. E hoje, nesta reunião, nós te rogamos que o Senhor estenda suas mãos luminosas sobre todos nós e que possamos receber a graça de sermos tocados por ti, por essa energia e nos sentirmos cada vez mais saudáveis e acreditarmos na nossa cura de todas as mazelas físicas, emocionais, espirituais que nos assolam como viajantes dessa estrada evolutiva. Toca em nós, Senhor, a sua luz da saúde, da fé, da gratidão e da alegria de viver. Mas lhe pedimos que envolva todos os nossos irmãos, aqueles com dificuldades materiais, que não têm o que comer, o seu cobertor, o seu lar, e que se aconchegam nas ruas, nos bancos das praças. Que Jesus possa enviar os anjos destinados a aquecê-los, a dar-lhes a comida, através da caridade pura. Que todas aquelas crianças órfãs encontrem pessoas dispostas a serem seus pais e acolherem em seus lares. Que nós possamos, neste momento, pedir por aqueles idosos que se encontram em lares afastados da família e que possam enviar muito amor a essa família para que numa próxima vida venham repletos de aconchego e de carinho de um lar. Que possamos rogar por todos aqueles que alimentam a raiva, o ódio em seus corações, por aqueles irmãos que estão na criminalidade, por aqueles que não conseguem enxergar o outro, mas apenas a si mesmos, em movimentos narcisistas e egoístas. Que nós, como humanidade, possamos evoluir também passo a passo, que não nos desesperemos, nem fiquemos cabisbaixos, olhando para o mundo onde ainda não impera o amor e a caridade, mas que nós nos sintamos fortalecidos por termos a chance de trabalharmos com e para Jesus, levando o amor, a fé e auxiliando na construção de um mundo melhor. Que tenhamos a força que dure 1000 anos de trabalho, não tem problema, mas que nós não abandonemos o barco cujo capitão é Jesus. Que confiemos neste Mestre que não vai deixar a terra falir. Confiemos na falange de Ismael, nosso anjo protetor do Brasil, que não vai deixar que o Brasil seja um país destruído. Confiemos que a espiritualidade amiga espera de nós pensamentos positivos e a força e o desejo de todos nós conseguirmos
ainda habitarmos mundos um pouco mais felizes do que aquele quando chegamos nesta vida. Abençoa os nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados. Que as nossas águas sejam magnetizadas, fluidificadas, e que nós possamos encerrar esse estudo e oração, certos de que recebemos o tratamento necessário e que possamos juntos continuarmos nesta escalada evolutiva. Obrigada, Pai querido, obrigada, Mãe Santíssima, obrigado, Jesus. Que assim seja. Obrigada, amigos. Para aqueles que chegaram atrasados, eu peço que deem like se gostaram do nosso estudo, divulguem o nosso canal e podem também compartilhar aqueles vídeos que vocês gostarem, tá bom? Nós vamos, neste momento, encerrar o nosso estudo de oração com muita alegria e gratidão, sabendo que conseguimos 725 cobertores na nossa campanha. Desses 725, mais de 600 já foram distribuídos. Faltam só os 70 que as pessoas vão pegar no decorrer dessa semana para irem para os seus destinos, aquecer aqueles irmãos tão necessitados. Que nós possamos agradecer ao Pai a oportunidade de servir e de trabalhar e agradecer a todos vocês que de alguma forma contribuíram para que essa campanha fosse um sucesso. Alegria, porque a vida continua sempre. E nós vamos, sexta-feira, 18 horas, estarmos aqui reunidos para mais um estudo e oração. Aguardo vocês com o coração aberto. Muita gratidão. Que Deus nos abençoe, que o nosso sono seja tranquilo, os nossos sonhos lindos. Tenhamos uma quinta e uma sexta maravilhosa. Até às 18 horas de sexta. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Deus nos abençoe.